A invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022 impôs perdas devastadoras aos militares russos e às populações militares e civis da Ucrânia, mas ambos os lados evitaram certas opções de escalada. Putin foi contido por diversas razões, incluindo o medo da resposta militar da OTAN, um fluxo de informação que filtra os fatos negativos, promovendo a visão de que a Rússia pode vencer uma guerra prolongada, e aumentos incrementais no apoio da OTAN à Ucrânia. Ou simplesmente, todas as informações passadas aos generais de alto escalão foram cuidadosamente filtradas para um relatório apresentável e otimista para o presidente russo. Uma covardia e até mesmo traição que nenhum líder deseja ter em seu governo. No entanto, partindo do pressuposto que não exista este enclave, o fato de Putin ter evitado certas opções de escalada perigosa até o momento não significa que as evitará no futuro. E há muita certeza de que este enclave de informações filtradas foi percebido por Putin no decorrer do tempo, principalmente a questão de Wagner Group, Surovikin e ataques às frotas do Mar Negro. E hoje há uma nova direção da guerra. Tudo indica que o presidente russo Vladimir Putin está tomando decisões importantes sobre a guerra na Ucrânia neste momento. Em grande parte, por conta própria, sem a contribuição dos seus principais generais. Isso está sendo apontado pelos principais relatórios divulgados pela empresa americana de análise Rand Corp. Mas ao tomar esta decisão, Putin provou ser mais cauteloso do que o esperado. Putin toma decisões importantes sem influência substancial do Estado-Maior russo. Isso se deve simplesmente ao fato de Putin não confiar naqueles que o rodeiam e por isso faz pouco uso dos conhecimentos econômicos ou militares à sua disposição. Recentemente divulgamos no site aramilitaroff.com que uma fonte do Kremlin relatou que Putin deu um prazo até o início de outubro ao seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, para melhorar a situação na linha de frente, parar os contra-ataques ucranianos e recuperar a iniciativa das forças russas. Segundo informações divulgadas pela inteligência americana, os militares russos irão agora realizar contra-ataques contínuos e responder com ações ofensivas às ações da contraofensiva ucraniana. A ordem de Putin a Shoigu se traduz em desconfiança do líder máximo com sua autoridade de maior patente? Analistas ocidentais afirmaram que os líderes militares russos, incluindo o ministro Sergei Shoigu, estão escondendo de Putin as más notícias sobre a guerra, porque estão cada vez mais preocupados com as consequências para eles próprios, como havíamos relatado meses atrás. Dara Massikot, investigadora política sênior da Rand Corp, escreveu em um artigo de opinião no New York Times em julho que existe uma atmosfera de suspeita e incerteza no Kremlin. Para ela, Putin é rápido em culpar os traidores e que a autocensura entre os principais líderes militares provavelmente se tornará mais prevalente agora. Mesmo no seu isolamento como líder mundial, Putin tem estado menos ansioso do que pensava em confrontar a OTAN, embora a aliança continue a apoiar a Ucrânia de forma ininterrupta. Mas isto não significa que continuará a fazê-lo no futuro. Já reportamos aqui no Área Militar a nuvem cinzenta pairando sobre as relações entre a Ucrânia e nações da Europa. Recentemente, a Polônia quebrou parte de suas relações políticas ibéricas com Kiev, uma resposta aos debates em torno da exportação de grãos que estariam sendo proibidos de circular no país em direção aos portos e outros locais da Europa, um fato contestado pelo governo de Varsóvia, que repreendeu Zelensky e proibiu a transferência de armas específicas. Talvez a decisão polonesa afete a pressão sobre outras nações que colaboram com Kiev, que deve perceber um arrefecimento na ajuda em todos os níveis, caso os problemas de grãos continuarem. Já visitou a nossa loja Área Militar? Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/Área Militar. Se as perdas territoriais de pessoal e de material russos continuarem a aumentar sem melhorias no campo de batalha,
Putin enfrentará um conjunto de escolhas desagradáveis, incluindo negociações a partir de uma posição de fraqueza, mobilizações mais extensas e potencialmente desestabilizadoras, ou tentativas mais draconianas de garantir controle, como o uso de meios nucleares. Putin já fez uma série de comentários ameaçadores antes, mas não agiu em relação a nenhum dos mais sérios. Meses atrás, o braço direito e chefe do Conselho de Segurança de Vladimir Putin, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, alertou a OTAN que uma derrota da Rússia na guerra na Ucrânia poderia desencadear uma guerra nuclear. Essa retórica apocalíptica de Medvedev visa impedir que a aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, se envolva ainda mais na guerra, mesmo após o envio de centenas de novos equipamentos. Mas na análise do área militar, trata-se de um alerta para não influenciar a Ucrânia na tomada da Crimeia, a espinha dorsal russa na região do Mar Negro. De toda forma, quando lançou pela primeira vez a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro do ano passado, Putin disse que se outros países tentassem intervir, enfrentariam as consequências que nunca viram. Mesmo diante das ameaças, os países ocidentais forneceram milhares de milhões de dólares em equipamento à Ucrânia, incluindo a expansão constante das suas capacidades com ajuda que inclui tanques ocidentais avançados, artilharia e mísseis de cruzeiro. Embora Putin e outras autoridades russas tenham repetidamente apontado para o seu arsenal nuclear, as autoridades ocidentais não relataram quaisquer sinais de que a Rússia esteja a fazer qualquer preparação séria para utilizá-lo. Nesta colisão de ameaças, informações, previsão, hipóteses e dúvidas das autoridades ocidentais, em 1º de setembro de 2023, a Rússia emitiu um comunicado de alto nível. O chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov, declarou que os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat-2, os diabólicos mísseis com capacidade de ataque acima de 18.000 quilômetros, foram colocados totalmente em serviço de combate para a Federação Russa, uma nova ameaça iminente para todo o Ocidente, incluindo o bloco militar da OTAN. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, te espero aqui no canal. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação.